Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler em São Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17, onde nos diz: logo depois que Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Tomamos para o tema dessa noite o versículo 16, que diz: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. A visitação de Deus, a maior bênção. É o nosso tema para essa ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura, a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, podemos ver diferentes ocasiões em que Deus visitou o seu povo. O encontramos visitando o seu povo em corpo angelical, teofânico, como anjo do pacto, anjo de Deus, e também o encontramos visitando o seu povo em um corpo de carne, chamado um profeta em diferentes tempos. O encontramos através do profeta Noé, de Enoque também, de Noé. O encontramos visitando o seu povo através do profeta Moisés, como também através do profeta Abraão, Isaque e Jacó. Como podemos ver Deus visitando o seu povo Israel no tempo de Abraão? Simples. O próprio Cristo disse: Abraão desejou ver o meu dia, viu e se alegrou. Disseram os judeus: ainda não tem de 50 anos e viste Abraão? Cristo disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. E como podemos ver Deus visitando o seu povo quando ainda
não tinha nascido Isaac, e ainda não tinha nascido também Jacó, porque eles estavam nos lombos de Abraão. Quando Abraão dizimou a Melquisedeque, Levi estava dizimando a Deus. Sempre nas 4 gerações anteriores surge a vida. Portanto, contando Levi, Jacó, Isaac e Abraão. 4 gerações anteriores a Levi. Ali estava Levi. Surge a vida nessa 4ª geração anterior. Por isso também, quando Deus diz que vai castigar um povo ou a um indivíduo, diz que, vamos ler do próprio Êxodo, Abraão, ou seja, Moisés, quis ver a glória de Deus, mas Deus lhe disse: não me verá homem e viverá. Mas Deus lhe disse que ele ia se revelar a Moisés. Recordem que Moisés também queria que Deus perdoasse o povo. Capítulo 32 de Êxodo, versículo 32 diz, 31 ao 32. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse: ó, esse povo... Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ó, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou, se não, risca-me do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Quem pecar contra Deus, Deus diz que o vai riscar do seu livro, do livro da vida. Agora vai, conduze este povo para o lugar que te tenho dito, e o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, punirei o pecado deles. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão fabricara. E agora, capítulo este 32 diz que Deus feriu o povo por ter feito o bezerro de ouro. Ao fazer o bezerro de ouro, estavam estabelecendo a religião babilônica no meio do povo, a idolatria. No capítulo 33, diz, versículo 13 em diante diz,
12 em diante. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir a este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade, diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Aqui, sobre a penha, te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E depois, quando passou diante de Moisés, Moisés estava levando umas tábuas novas que Moisés cortou, porque as que Deus tinha feito e tinha escrito os 10 mandamentos, e as tinha cortado Deus da montanha e as tinha entregue a Moisés. Moisés as rompeu, as quebrou, quando desceu do monte, e viu o povo com um bezerro de ouro em uma festa pagã, uma festa idólatra, de idolatria, que estavam realizando ali, adorando o bezerro de ouro. E agora Moisés sobe ao monte com umas tábuas para Deus escrever os 10 mandamentos de novo. Em certa parte, também aparece como que Moisés é quem os tem que escrever, estando em cima no monte, diante da presença de Deus. Capítulo 34, versículo 4.
Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés imediatamente se inclinou à terra e adorou. Vejam como Deus diz que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, que algo que seus pais fizeram até os netos e os bisnetos seria visitada a maldade deles. Ou seja, que o bisavô, algo que fizesse, ia prejudicar os seus netos e seus bisnetos também. Na 3ª e 4ª geração, viria o juízo divino por aquilo que tinha feito o avô ou bisavô. É que já estava no avô e no bisavô, o neto e o bisneto. Seu corpo já tinha surgido, talvez em forma microscópica, e depois vai passando do bisavô ao avô e do avô ao pai e do pai ao neto ou bisneto. E agora, a visitação de Deus é para juízo e também para outros para bênção. A era ou eras de restauração são a era luterana, onde começa a restauração com Lutero, depois passa a era wesleyana, segunda era, restauração com Wesley, depois passa a era pentecostal, onde enviou também um mensageiro, um profeta, o reverendo William Branham. Aí tem 3 gerações. E depois passamos à 4ª geração, a era da pedra angular. Deus visitou na 3ª geração, a geração pentecostal, o seu povo para a bênção, através do reverendo William Branham, em quem estava a presença de Deus visitando o seu povo, a sua igreja. E para este dia final, passa na 4ª geração, a geração da era da pedra angular, a era de ouro da igreja, onde estará visitando a sua igreja para a bênção, falando palavras de bênção, abrindo as escrituras,
falando a palavra que está prometida para o nosso tempo e abrindo essas escrituras, e à medida que vão se cumprindo, revelando-as, revelando à sua igreja todas essas promessas que correspondem ao nosso tempo e mostrando o cumprimento delas nesta quarta geração de restauração, onde chega a restauração total à igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é a visitação para a igreja neste tempo final. E como sempre o fez, o fará em nosso tempo. A visitação de Deus para nosso tempo é para nos dar a maior bênção de todos os tempos. Visitou a sua igreja de era em era para bênção, para Cristo se multiplicar em filhos e filhas de Deus por meio dessa união amorosa em e de cada era, se manifestando em carne humana no mensageiro correspondente a cada tempo. E para o nosso tempo, Malaquias 4 diz: Vede, eu envio o profeta Elias ou Elias, o profeta, antes que venha o dia grande do Senhor. Capítulo 4, versículo 5 ao 6 diz, de Malaquias: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Antes da grande tribulação, Deus envia o profeta Elias, o qual é o Espírito Santo operando o ministério de Elias em outro véu de carne, outro homem. Assim o fez em Eliseu, com uma dupla porção. Assim o fez em João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. E assim o fez no reverendo William Branham, e assim o fará no cumprimento das duas oliveiras, dos dois candeeiros de ouro, que são os ministérios de Moisés e Elias. Para o qual temos Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O reverendo William Branham, falando desse anjo do Senhor Jesus Cristo, diz que esse anjo é um espírito de profeta. É um profeta e diz: pode ser Elias ou algum dos profetas. Ou seja, o espírito de um profeta sendo enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Enviou um espírito de profeta quando enviou o reverendo William Branham, um espírito de profeta e um corpo de carne. E isso foi
Por quarta ocasião, primeiro foi em Elias Tisbita, depois foi em Eliseu, depois em João Batista, pela terceira ocasião. E pela quarta ocasião, o reverendo William Branham. E o enviará pela quinta ocasião, como uma das duas oliveiras, conforme Apocalipse, capítulo 11. E enviará o ministério de Moisés também, um profeta como Moisés. Estes ministérios o opera o anjo do pacto, o Espírito Santo, em cada tempo correspondente. Em Apocalipse capítulo 22 também, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Vê, este anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual o reverendo William Branham diz que é um espírito de profeta, e diz, pode ser ou pode ser Elias. Disse que é um profeta. E depois do precursor, da segunda vinda de Cristo com espírito e virtude de Elias, virá o ministério de Elias, o de Moisés e o de Jesus, como foi mostrado no Monte da Transfiguração. Entre o quarto Elias e o quinto Elias, e o segundo Moisés, ou terceiro Moisés, e o ministério de Cristo, depois do quarto Elias, não há outra coisa. Somente Elias, Moisés e Jesus. Na visitação maior que a igreja jamais teve. Para os judeus, a vinda de Elias será um homem do tempo final, proclamando a paz imperecível. Portanto, é preciso vigiá-lo, proclamando a paz imperecível. É quem saberá como virá a paz permanente. E se vivêssemos no tempo de Moisés, nesse tempo em que ele estava com o povo de Israel no deserto, qualquer um poderia dizer: eu vejo um povo que está acampando em tal lugar. E vejo um homem lá que entra e sai de um templo, de um tabernáculo. Vejo um homem que vem com o tabernáculo e um povo. Esse é Moisés. Um profeta dispensacional que recebeu a revelação de construir um templo para Deus. Um tabernáculo com peles de texugo. Uma tenda. Um tabernáculo. Portanto, estaremos vigiando ao Moisés prometido, que será um homem como foi Moisés, um profeta dispensacional. E o que nos chama a atenção é que vinha com um templo, com um tabernáculo, onde Deus estava manifestado. Um homem no qual estava velado a coluna de fogo.
e o qual conhecia o nome de Deus que lhe foi revelado. E temos a promessa das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, para o tempo final, mostrados no Monte da Transfiguração, aparecendo cada um deles ao lado do Senhor. Quando descem do Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, porquanto tinham visto Moisés e Elias lá, dizem: Senhor, por que dizem os escribas que Elias tem que vir primeiro? Eles o estavam vendo lá. Cristo diz: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Portanto, Elias virá restaurando. A restauração da igreja, a restauração das tribos perdidas, ou seja, que terá a ver com a igreja e com o povo hebreu. Em sua quarta manifestação teve a ver com a igreja. Na quinta manifestação terá a ver com a igreja e com o povo hebreu. Por isso vem com Moisés. Porque Moisés foi o doador da lei. E Israel verá Cristo vindo pela sua igreja, pois Cristo prometeu vir por sua igreja. O qual é o anjo do pacto que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, com o livrinho aberto em sua mão. O livro selado, com 7 selos, e clamando como quando o leão ruge, porque já tem o título de propriedade, e já o traz aberto a sua igreja, para o qual tem que ter um instrumento, um profeta, ao qual possa vir a palavra, ao qual possa Cristo trazer o título de propriedade. E isso é um evento muito importante, porque sem o título de propriedade não pode ocorrer a ressurreição e o rapto. Esse é o título de propriedade que Adão tinha e o perdeu quando pecou. O diabo não pôde tomar. Deus o tomou e o mantém em sua destra até que chegue o momento de Cristo terminar sua obra de intercessão no céu e tomar o título de propriedade, abri-lo e fazer sua obra de reclamação. Sua obra de reclamação como leão, da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e com um nome novo. Ele mesmo disse em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, e vamos lê-lo. E se Cristo diz, assim é, entendamos ou não entendamos, porque a verdade é a verdade, entendam ou não entendam as pessoas. Capítulo 3, versículo 12 diz: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, uma pessoa importante, como Tiago ou Santiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, diz São Paulo, que Pedro e Santiago eram as colunas lá, na igreja primitiva. Não quer dizer que eram colunas de cimento ou metal, mas que eram as pessoas mais importantes.
E nunca mais. Agora vejam onde é no templo de Deus. No Novo Testamento, sob o Novo Pacto, o templo de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. De onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Como ele escreverá? Deus sabe como escrevê-lo. Se escreveu nas duas tábuas de pedra, como não vai saber escrever? E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu nome novo. Se ele diz que tem um nome novo, quem vai dizer que não? Que as pessoas não saibam qual é, não significa que ele não tem um nome novo. Ele diz, ele o sabe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo falando essas coisas. Cristo em Espírito Santo. E agora, por que as pessoas não entendem? E quem então é quem entende? Vamos ver. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante diz: Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Há alguém que o conhece. Ele mesmo. E estava vestido com o manto. Estava vestido com o manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esses são os crentes em Cristo que ressuscitarão em corpos glorificados, e os vivos serão transformados. E depois da ceia das bodas do Cordeiro, regressarão com Cristo para começar o reino do Messias, o reino milenial. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Uma espada afiada, a palavra. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, o nome novo do Senhor, o nome que ninguém entende a não ser Ele mesmo, é com o qual Ele reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como leão da tribo de Judá. Esse nome tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 nos diz: Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aquele que o recebe, aquele sobre o qual Deus o vai escrever. Portanto, haverá alguém que vai saber, o revele ou não revele, mesmo que o guarde para ele, haverá alguém que conhecerá esse mistério. Isso vamos ver mais claro na terceira etapa, que será cumprida em uma grande carpa catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham. Aí vamos entender muito melhor estes mistérios, e se para esse tempo em que começa o cumprimento dessa visão da carpa, se ainda Cristo não saiu do trono de intercessão, enquanto estiver em pleno cumprimento, em algum momento sairá, completará sua igreja e sairá do trono de intercessão. Então, daí em diante, as coisas vão mudar. Na visitação de Deus, a maior bênção para os crentes, mas que para os incrédulos será de juízo, sendo falado e sendo cumprido gradualmente esse juízo divino, como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. Em ambos, nessa visitação foi para juízo dos incrédulos, mas para a bênção dos crentes, Abraão e sua família. E para este tempo, para os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, pela fé em Cristo, e os filhos de Abraão segundo a carne, Israel. No cumprimento da visão da carpa, a terceira etapa se cumprirá, e a terceira etapa será para a igreja noiva, para as insensatas, virgens insensatas, e para os perdidos que não poderão obter misericórdia, porque já terá ficado tarde para eles. Cristo já terá saído do trono de intercessão. E, consequentemente, também os judeus serão impactados. Não queremos que nos passe por cima despercebida a visitação de Deus prometida para este tempo final. Vimos como Deus fez sua visitação ao seu povo, à descendência de Abraão, em diferentes tempos, e como Ele esteve falando por meio dos seus profetas em cada uma das suas visitações. Portanto, haverá um instrumento no qual os ministérios prometidos para o tempo final serão manifestados. E aí virá essa visitação aos filhos de Abraão pela fé em Cristo. A visitação de Deus à sua igreja no último dia, na quarta geração de restauração, que é a geração da era de pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. A visitação de Deus, a maior bênção. Para quem? Para todos nós.
que as bênçãos prometidas para a visitação de Deus à sua igreja na quarta geração da era luterana para cá sejam sobre vocês e sobre mim também. E em breve nos transforme e nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Continuem todos passando uma noite feliz. Deus os abençoe.